Tá, gente, então é o seguinte, ó, boa tarde mais uma vez, a gente vai começar aqui a nossa aula, tá? Então, na aula passada, nós todos aí terminamos o nosso conteúdo de alcanos, né? Que são uma classe especial de compostos orgânicos que pertencem a uma classe maior chamada de hidrocarbonetos, né? Então, os hidrocarbonetos, eles são compostos que têm somente carbono e hidrogênio, né? E os alcanos é uma subclasse de hidrocarbonetos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm somente ligações simples, tá? São os alcanos. Então a gente estudou a fórmula, a gente estudou o que é um alcano, estudamos a fórmula geral do alcano, né, que é o CN, 2N, CN, CN, H2N mais 2, né, a fórmula molecular dos alcanos. Estudamos um pouco a questão das estruturas dos alcanos e estudamos a nomenclatura, ou seja, como que eu vou nomear os alcanos. Nós fizemos todos esses estudos aí a respeito dos alcanos. E aí, por fim, resolvemos aí alguns exercícios. Então, essa é foi a nossa visão geral dos alcanos. Lá no começo também eu falei que os alcanos eles são encontrados na natureza lá na questão do petróleo, né? São derivados do petróleo. Então todos os derivados do petróleo eles são alcanos, né? Então o gás natural contém alcanos, a gasolina contém alcanos. Então pelo menos a matriz principal que eu posso encontrar alcanos na natureza é através dos derivados do petróleo, tá? Petróleo e seus derivados, na verdade, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos estudar uma outra classe de hidrocarbonetos. Ou seja, é como se fosse um irmão dos alcanos, que são os alcenos. Então, os alcenos, eles também são hidrocarbonetos, só que eles são diferentes dos alcanos. Eles têm uma diferencinha. E aí a gente vai ver já que diferença é essa. Beleza, gente? Então, a nossa aula de hoje vai começar aqui agora, tá? Então, nosso foco de estudo ainda continua nos hidrocarbonetos, tá? Então a gente ainda vai estudar compostos que têm carbono, tá? E hidrogênio, exclusivamente. Então a gente vai continuar estudando esses compostos, que têm carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos. No entanto, a nossa subclasse vai mudar. Ao invés de estudar alcanos, vamos estudar agora alcenos. E aí vocês já vão me perguntar, professor, o que são os alcenos? São esses daqui, ó. Os alcenos, também chamados de alquenos, oleofinas ou hidrocarbonetos etilênicos, são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, hidrocarbonetos de cadeia aberta, contendo uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica, tá? Então, os alcenos são esses compostos de cadeia aberta que têm uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica, tá? Então, qual a diferença do alceno para o alcano? A diferença é que um alceno tem ligação dupla em sua estrutura. Só é essa a diferença, tá? E aí todas as regras que a gente já estudou anteriormente, elas vão ser válidas aqui para os alcenos, tá? Então é basicamente isso. Então aqui, gente, ó, na tela de vocês está aparecendo uns exemplos de alcenos aqui, ó. Tem uma fórmula estrutural, tá? Tem uma fórmula estrutural de alguns alcenos aqui, ó, na tela de vocês, e eu tenho a fórmula molecular. Então, primeira coisa, na estrutura deles aqui, na minha coluna da esquerda. Vocês estão percebendo que todas as estruturas têm ligações duplas, tá? Então tem a presença de uma dupla aqui, uma dupla, outra dupla. Ou seja, se tiver pelo menos uma ligação dupla, já é um alceno. Aí alguém pode perguntar, professor, esse composto aí de baixo tem ligações simples também. Beleza, tem. Só que o que vai diferenciar ele em relação ao alcano são as ligações duplas. Se ele tiver pelo menos uma ligação dupla, pronto, já é um alceno, não tem história. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu entender até agora? Estão entendendo ou estão na dúvida? E aí, Eric? Beleza, então vamos lá. Então, essa é a estrutura dos alcenos. Então, os alcenos, assim como os alcanos, eles têm uma fórmula geral, uma fórmula molecular geral. Que fórmula é essa? É CnH2n. Então, essa aqui, gente, é muito mais fácil de detectar quem é um alcano ou quem é um alceno. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma fórmula de um composto e aí vou perguntar, gente, isso aqui é um alcano ou é um alceno? Aí vocês vão perguntar, como é que eu vou identificar? Para vocês identificarem, é só lembrando da fórmula. Fórmula geral de um alceno é CnH2n.
Aí alguém já pode pensar assim, professor, então quer dizer que o número de hidrogênios vai ser sempre o dobro do número de carbonos? Exatamente. O número de hidrogênios será sempre o dobro do número de carbonos. Então, toda vez que vocês verem isso, já podem ter certeza que é um alceno. Então, olhem aqui, ó, para a fórmula molecular apresentada nessa coluna da direita. Ó, primeira molécula, C2H4. Então, percebe que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Eu tenho 2 carbonos e tenho 4 hidrogênios. O outro é C3H6, ou seja, hidrogênios eu tenho 6, carbonos eu tenho 3. Então, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. O outro, ó, C4H8. O outro, C5H10. Se eu tivesse aqui embaixo, o outro seria o quê? Seria C6, né? H12, né? O outro alceno seria C6H12 e assim por diante, tá? Seguindo a mesma sequência lógica. Sempre o número de carbonos é o dobro, sempre o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Portanto, a fórmula geral do meu alceno é sempre CnH2n. Beleza, gente? E aí, e aí, conforme o valor de N seja 2, 3, 4, 5 assim por diante, nós teremos sempre as fórmulas moleculares dos números, fórmulas moleculares sucessivas de alcenos. Então, poderia ir o C7, H14, C8, H16 e assim por diante. Tá? Só dobrar o númerozinho lá do hidrogênio em relação ao carbono, que você já tem a fórmula correta do alceno. Tá? Então, esse slide aqui, ó, esse primeiro slide foi para apresentar a vocês o conceito do que é um alceno, mostrar a fórmula estrutural, que caracteriza um alceno, que é a ligação dupla, mostrar a fórmula geral, né, que é o CnH2n. Então, esse slide teve essa função. Então, mais uma vez, só para vocês relembrarem por que a gente está estudando isso daqui. Que é o seguinte, gente, ó. Os compostos orgânicos, existem milhares de compostos orgânicos, tanto os naturais quanto os sintéticos, ou seja, tanto aqueles que aparecem na natureza quanto aqueles que são criados no laboratório. Existe um monte, tá? E aí os químicos, eles por conveniência, eles preferiram guardar esses compostos, guardar que eu falo em termos de estudo, preferiram classificá-los, tá, em classes. E o que que essas classes têm em comum? Essas classes têm em comum a sua aparência estrutural. Então, todos os compostos que têm estruturas semelhantes, eles pertencem a uma classe particular, tá? Então, por exemplo, os hidrocarbonetos, ela é uma classe que une todos os compostos que têm exclusivamente carbono e hidrogênio. E aí, dentro de hidrocarbonetos, ainda tem mais outras classes, que são os alcanos, os alcenos, tá? Então, eu quero que vocês entendam que essas classes aqui que eu estou falando, como se fossem gavetas, tá? Eu tenho cada gaveta, guarda os compostos que são semelhantes. E aí, dentro de cada gaveta, ainda tem compartimentos. Então, tem a gaveta do hidrocarboneto. Então, todo composto que tem só carbono e hidrogênio fica dentro da gaveta dos hidrocarbonetos. Só que dentro da gaveta dos hidrocarbonetos ainda tem compartimentos. E aí, dentro de cada compartimento, cada compartimento tem uma subdivisão. Eu tenho um compartimento só dos alcanos, tenho um compartimento só dos alcenos, só dos alcinos e assim por diante. Tá? Então, o que que a gente está estudando agora? Nós estamos estudando os compostos por classe. Então, cada classe tem suas características particulares, suas peculiaridades. Beleza? Então, nosso estudo agora nós estamos estudando agora na nossa disciplina a primeira gaveta, que é dos hidrocarbonetos. E aí, estamos estudando o segundo compartimento dessa gaveta, que são os alcenos. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu quis dizer agora? Deu para ficar claro ou eu falei muito rápido? Deu sim, professor. Beleza, então vamos lá. Ó. Agora que já estudamos aí a questão das características dos alcenos, né? O que é um alceno, toda a questão da fórmula estrutural, fórmula geral também. Agora a gente vai aprender a nomear, tá? Então eu preciso aprender a nomear os alcenos, tá? Porque no meu conhecimento de estruturas orgânicas, além de identificar o que é esse composto, a que classe ele pertence, eu preciso saber nomeá-lo, tá? E aí eu preciso seguir aquelas regras que a gente já tinha visto. Só que a regrinha ela vai mudar um pouquinho aqui agora, tá? Então é o seguinte, ó. Nós vamos estudar, gente, primeiramente que dois alcenos bem basicões assim, bem básicos, na verdade, que é o C2H4, tá? C2H4 e o C3H6. Esses compostos, eles têm já o nome dele aí, tá? Que é o eteno
e o propeno. Então a gente vai já tentar entender por que ele tem esses nomes aí, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o eteno, tá? O meu eteno, ele é um composto que tem 2 carbonos e tem 4 hidrogênios, né? Então já sei, ele é um C2, né? H4. É o mesmo que está aí na tabela, tá? E aí, gente, esse composto, ele vai seguir, todos os alcenos, eles vão seguir aquela mesma regra lá dos alcanos, que tem o prefixo, o infixo e o sufixo, tá? Então é o seguinte, ó. Então o nome dele vai ser baseado nisso, ó. Primeira coisa, o nome dele é o eteno. Agora eu vou entender porque o nome dele é eteno, tá? Primeira coisa, o et. O et significa o quê? O et vem lá de etano. O et significa o quê? 2 carbonos, né? Então o et significa 2 carbonos. Esse en significa ligação dupla entre carbonos, tá? Então esse en, ó, significa ligação dupla entre carbonos, tá? E o O a gente já viu lá dos alcanos, né? O O significa a terminação para os hidrocarbonetos, né? E aí o nome dele vai ser como? Vai ser eteno, vai ser uma junção, tá? Então, o prefixo refere-se ao número de carbonos. O infixo vai ser padrão para todos os alcenos, é o en, que refere-se à ligação dupla. E o O é dos hidrocarbonetos, também é padrão para todos os hidrocarbonetos. Então, o nome dele vai ser eteno, tá? E aí vocês vão sempre lembrar, né, daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ó. Já já eu vou só montar para relembrar, ó. Quando eu tenho 1 carbono, quando eu tenho 2 carbono, quando eu tenho 3 carbono, quando eu tenho 4 carbono, né? Quando eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, como que esse prefixo varia? Então vamos lá. Quando eu tenho 1 carbono, o prefixo é qual? É o met, né? Quando eu tenho 2 carbonos, qual que é o prefixo? É o et, né? Quando eu tenho 3 carbonos, é o prop, né? Isso aqui é tabelado, né? É o prop. Quando eu tenho 4 carbonos, é o but. Então, se eu já sei os prefixos, então o resto fica fácil. Por que, professor, que o resto fica fácil? Porque o resto vai se repetir. É o infixo em e a terminação o. Então vai ser o eteno, o propeno, o buteno. Então isso aqui para mim vai ficar fácil, tá? Então a única coisa que eu preciso saber, gente, é só o número de carbonos. Porque se eu souber o número de carbonos, eu sei o prefixo. Se eu souber o prefixo, o resto se repete para todo mundo, tá? Vai ser eteno, propeno, buteno. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Falem aí. Sim. Pessoal, só uma pausa que eu tô tentando. Eu me deu uma vontade de espirrar aqui e deu uma travada. Pera aí, gente, só um minuto. Passou. Então vamos lá. Então, esse composto aqui de baixo, ó, da segunda linha da minha tabelinha, ó, propeno, por que que ele tem esse nome? Porque é o seguinte, ó, quantos átomos de carbono ele tem? Ó? Tem um, tem dois, tem três. Tem 3 átomos de carbono. Aí vou lá para minha tabelinha, ó. 3 átomos, tá aqui, ó. 3 átomos de carbono é o prop. E aí o resto se repete, é a terminação eno. Então o nome dele vai ser propeno, tá? O en aqui refere-se à ligação dupla e o O, a terminação dos hidrocarbonetos. Então o nome dele é propeno, tá? Então, gente, não tem segredo, é muito fácil, tá? Então, vocês precisam sempre lembrar só do prefixo aqui, ó. Lembrou do prefixo, o resto se repete, não tem erro, beleza? Então, do ponto de vista de nomeação, nomenclatura, é muito fácil, é tranquilo, beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora, é o seguinte, ó. Só um minuto, gente. Mais uma vez, vou ter que interromper a aula para pegar aqui um papel. Vou pegar aqui uma folha. Então, vamos lá. É, a questão dos hidrocarbonetos, né, dos alcenos, quando ele não tem ramificação, ele vai seguir aquela regrinha do slide passado, né? Só contar o número de carbonos e fazer a terminação eno, né? Propeno, buteno, eteno, essas regrinhas, tá? Agora, quando o alceno tiver ramificação, né, a gente vai começar a ter alguns problemas, tá? Quando ele começar a ter ramificação, a gente vai ter alguns problemas de nomeação, porque a gente vai ter que escolher lá quem que vai ser a cadeia principal, toda aquela história que a gente já viu para os alcanos, tá?
E a gente vai chegar nisso aí já já. Então é o seguinte, eu vou só continuar aqui, gente, a falar ainda dos alcenos não ramificados. Aí já já a gente passa para os ramificados, tá? Então vamos lá. Então eu quero que vocês olhem para a tela de vocês aí, tá aparecendo duas estruturas. Eu queria perguntar para vocês se essas estruturas são iguais ou são diferentes. Se esses compostos eles são iguais ou diferentes, eu queria que vocês me respondessem. São dois compostos aí. Eu quero saber se eles são iguais ou são diferentes. E aí, alguém tem alguma ideia? E aí, José? A Érica, o Eric, quem mais? A Jordânia. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Ou vocês não estão respondendo, ou vocês não estão conseguindo me escutar, me avisem. É porque assim, professor, eu acho que são iguais, tá? Muda a ordem da ligação, mas eu acho que é igual. E aí, quem concorda com a Érica? Ou quem discorda? Eu concordo com o Eric. Eu concordo. Ó, a Jordânia também concordou, né? Que falou que é igual. E aí, cadê o Eric? Cadê o José? Quem mais? O Professor, Lucas? A Ângela? A Heloísa? A Beatriz? Vamos lá. Pode falar, quem tava falando aí. tem alguma diferença, por exemplo, porque tem CH2, CH2 e CH3 na de cima. E na de baixo tem só CH3 e CH3. No caso tem 7 e 3 e 6 embaixo. Tem alguma diferença? Se tiver diferença de número de carbonos ou hidrogênios, então quer dizer que eles são diferentes. Primeira coisa, me fala Ah, quantos entendi carbonos. agora. Então é diferente. Não, calma aí, me fala uma coisa. Quantos carbonos tem em cada uma? Não tem quatro? Isso. Isso. Hidrogênios, na de cima tem quantos hidrogênios? Tudo igual também. Hã? Ó, Quatro. na de cima, hidrogênios, ó. Hidrogênios na de cima eu tenho 2, 1, 3, 5, 8. Na de cima eu tenho 8 hidrogênios. E na de baixo eu tenho quantas? Quantos hidrogênios? De cima eu tenho 8. E embaixo? Tem 8 também? Tem. Beleza. Então vocês devem. Então vocês acham que as duas moléculas são iguais? É. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: a resposta para essa pergunta é não. Elas não são iguais. Por quê? Porque elas têm o mesmo número de carbono, ela tem o mesmo número de hidrogênio, porém a ligação dupla está em locais diferentes. E a ligação dupla é o que caracteriza um alceno. Então, se ela está em lugar diferente, quer dizer que são compostos diferentes. Deu para entender, gente? Sim. Dá para o professor repetir? É o seguinte, ó. Deu. Esses compostos, eles têm mesmo número de carbono, mesmo número de hidrogênio. Porém, a ligação dupla, ela está localizada em locais distintos, em locais diferentes. Como a ligação dupla é quem caracteriza um alceno, então essas duas moléculas são diferentes, tá? Então elas são diferentes porque a ligação dupla está em locais diferentes. Então a resposta está aí, ó. São moléculas ou substâncias diferentes,
devido à posição da ligação dupla, tá? Então, a posição da ligação dupla, ela vai me indicar a diferença das moléculas. Então, a primeira molécula, a posição dupla está aqui. A posição da ligação dupla está aqui. E da segunda está aqui no meio, ó. Então, elas são moléculas diferentes, tá? Então, é importante que vocês tenham cuidado em relação a isso. Agora, essa molécula aqui, gente, essa de baixo, o que vocês acham dela em relação às lá de cima? Analisem com calma. Só muda de lugar a ligação também. E aí, e aí, Giovana, você acha que a ligação mudou de lugar? Sim. E aí, quem mais acha isso? Eu acho que ela só tá invertida, não? Pronto, essa é a resposta. Já A tá primeira. molécula ela só foi invertida. Então é o seguinte, Jordânia, é como se eu pegasse a Giovana, é como se eu pegasse essa molécula primeira aqui, ó, e virasse ela ao contrário. E aí essa ligação dupla que está aqui no comecinho, ó, ela vai vir lá para o outro lado, se eu virar essa molécula ao contrário. Então foi isso que eu fiz. Então o que acontece? Essa molécula marcada aqui, gente, ela é igual à primeira fórmula lá de cima. Basta ler ela da direita para a esquerda, eu só fiz virar. Então essas moléculas aqui, ó, essas duas são iguais, tá? São iguais. Eu só fiz inverter, tá? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? Eu estou querendo mostrar para vocês que a posição da ligação dupla, ela faz toda a diferença quando eu estou estudando os alcenos. Então, lá na frente vocês vão entender isso, porque é o seguinte, quando eu estiver nomeando os alcenos ramificados e os normais também, dentro do nome desse composto, eu vou precisar numerar onde que aparece a ligação dupla, tá? Porque a ligação dupla, ela tem que ser dita onde que ela está localizada, para eu poder saber que composto que é. Se eu não colocar nenhum número, aí quem vai desenhar pode colocar a ligação dupla onde quiser. E aí isso não existe. Cada alceno tem sua ligação dupla num lugar específico, tá? Então é preciso você especificar onde é que está essa ligação. Tá? Então por isso que eu estou fazendo essa brincadeirinha com vocês aqui, para vocês entenderem que a ligação dupla, ela precisa ser especificada, porque senão, se ela tiver em locais diferentes, eu vou estar tratando de compostos diferentes, tá? E aí, nesse último caso, a única coisa que eu fiz foi inverter a molécula. A molécula permanece a mesma, eu só fiz virá-la de cabeça para baixo, tá? E a ligação dupla mudou de local. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Vocês não estão com sono, não, né? Morrendo. Ah, jamais. Não, é sério? 3 horas com Eu sono? nem durmo de tarde, viu? Não, mas 3 horas não é hora de sono, não é possível. Tu acha? Eu acho. A hora de sono é de noite, né, não? Mas depende da hora que almoçou. Se tiver acabado de almoçar, Quer dizer que quem determina o sono é o almoço? Eu não durmo de tarde, não. Ah, tá certo. Então você tem que almoçar cedo, porque depois do almoço dá sono mesmo. Você tem que almoçar 11 horas. Para dar sono 12, aí você já está acordado 3 horas. Então vamos lá, gente, ó. Então, já que eu falei de nomeação, né? Nomenclatura de alcenos não ramificados, eu vou falar para vocês aqui, gente, as regras adicionais para a gente nomear os compostos orgânicos, os alcenos, na verdade, tá? Então, primeira coisa, as regras da IUPAC, né? Essa IUPAC, como eu tinha falado para vocês, é como se fosse a OMS, né? É uma organização mundial da química pura e aplicada, tá? Então, ela que determina as regras da química. Então, as regras da IUPAC, ela manda indicarmos a posição da ligação dupla por meio de número. Então, primeira regra, eu já sei. A ligação dupla, ela vai aparecer na molécula. Então, precisa indicar através de número onde que ela aparece. Então, beleza. Então, essa regrinha, a gente vai vamos já usar ela, tá? Segunda regra, eu devo enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. E essa segunda regra, ela já aparece com a regra que vimos anteriormente para os alcanos.
Lá para os alcanos, vocês lembram que a gente precisava numerar de acordo com a ramificação, né? Onde que a ramificação ia aparecer com os menores números possíveis, né? Aí era a minha regra de nomeação de cadeia. Então aqui é o mesmo esquema. A única diferença é que agora eu não vou olhar para a ramificação, eu vou olhar para a ligação dupla. Então eu preciso sempre enumerar da extremidade na qual a ligação dupla vai receber os menores números possíveis, tá? Então a gente precisa ter em mente isso aí. Eu vou já mostrar para vocês o exemplo, tá? Outra coisa, assim, e no meu nome, no nome da molécula, a ligação dupla ela acontece entre dois carbonos, né? A ligação dupla não acontece do nada, ela é entre dois carbonos. E aí eu preciso citar no nome da molécula sempre o menor dos dois números. Já que a ligação dupla ela vai abranger dois carbonos, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma ligação dupla, né? Ela sempre abrange dois carbonos. Alguém me perguntar, professor, eu coloco o número do primeiro ou do segundo? O número é sempre daquele menor, sempre o menor número que está em cima do carbono, tá? Então vocês vão ver já como isso faz sentido, beleza? Então tá aqui essa molécula. Acabei de desenhar para vocês. Tá aí, apareceu. Então, primeira coisa, eu preciso enumerar a minha cadeia carbônica. Preciso colocar uns números nela. E aí, gente? De acordo com as regras, eu preciso contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Me ajudem aí. O que vocês acham? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, né? Então, preciso contar da esquerda para a direita. Por quê? Porque a ligação dupla, ela está mais próxima do lado esquerdo, né? Ela está aqui. Então, eu começo da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Porque se eu começar da direita para a esquerda, ia ser 1, 2, 3, 4. Então, a ligação dupla ia aparecer aqui no carbono 3. E aí está errado. Porque a ligação dupla precisa aparecer sempre na menor numeração possível. Aí, outra dúvida que vai aparecer para vocês. Vocês acabaram de ver que a numeração está correta. Aí alguém vai falar assim, professor, o senhor acabou de dizer que eu tenho que indicar a posição da ligação dupla lá no nome. Beleza, eu tenho que indicar. E aí, eu vou usar o número 1 ou o número 2 lá no nome? Eu vou usar o número 1 ou 2? O que vocês acham? De novo, ó. A numeração é 1, 2, 3, 4. E eu falei que quando eu for citar a numeração dentro do nome, eu tenho que citar o menor dos dois números. Então eu tenho que citar quem? 1, né? Eu tenho que citar 1. Então o nome desse composto vai ser assim, ó. But, tá? But. Aí eu separo entre hífen a numeração que aparece a ligação dupla e no final eno. Alguém vai falar assim, professor, mas esse nome já é diferente do que o senhor acabou de ensinar pra gente. Não, não é diferente não. É basicamente igual. Por que é but? Porque eu tenho 4 átomos de carbono, tá? Eu tenho 4 átomos de carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão lembrar aqui, ó, da tabelinha que eu desenhei no primeiro slide, ó. Tá ali, ó, tabelinha, ó. Quando eu tenho 4 átomos de carbono, eu uso but, tá? Então, o nome do composto lá é but, né? Aí eu separo por hífen. Quem que eu vou separar por hífen? A numeração que indica onde a dupla está aparecendo. Então está separado por hífen e aparece 1. Então, esse 1 é para dizer que a ligação dupla aparece a partir do carbono 1. Tá lá. E aí o final é o eno. Tá? Por quê? Porque o en é o infixo das ligações duplas, está aqui, e o O é a terminação de hidrocarboneto. Então o nome oficial desse composto é but1-eno. Tá? Então esse 1 aqui está indicando quem? Está indicando onde a dupla está aparecendo. Deu para entender, pessoal? Me avisa aí quem não entendeu. Entendeu, Giovana? O professor pode repetir? Posso. Então vamos lá, de novo, mesmo esquema. Eu fiz a numeração da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu preciso enumerar de tal modo que a ligação dupla receba os menores números possíveis. Tá? Então, se eu começar da esquerda para a direita, ela vai receber 1, 2, 3, 4. Então, a ligação dupla que já recebe o número 1. Se eu começasse da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ela ia receber uma numeração 3. Então, estaria errado. Então, tá aqui, a numeração está correta. Beleza. Agora, para mim continuar a nomeação do composto, eu preciso logo identificar quantos átomos de carbono tem. Eu identifiquei que tem 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, já sei o prefixo. Toda vez que eu tiver 4 átomos de carbono, eu vou usar esse
Meu travou também. Não, Professor, a voz eu sua não tá pensei que era a saindo, não. internet daqui. A internet Foi a dele internet deve do ter. professor. Rapaz, a internet caiu, hein? Estão conseguindo ver o Ah, por isso que eu slide? estranhei, mesmo na hora que o senhor tava falando. Mas vocês estão conseguindo ver o slide na tela de vocês? Então, sim. Sim, Tá. Então vamos lá. Então, então eu já sei o prefixo, né? Que é o but, beleza? Por que que eu uso esse prefixo? Porque eu tenho 4 átomos de carbono. Logo em seguida, eu vou separar, né? Eu vou separar por hífen um número. Que número é esse, professor? É o número 1, que é o número que indica onde a ligação dupla está aparecendo. Está aparecendo do lado do carbono 1. Então eu separo por hífen. E no final é a terminação eno. O en refere-se à ligação dupla e o O refere-se aos hidrocarbonetos. Terminação padrão do hidrocarboneto. Então qual que vai ser o nome desse composto, professor? Vai ser o but-1-eno. Tá? Vai ser o but-1-eno. Tá? Então essa é a nomenclatura. O mais engraçado, gente, disso daqui é que tudo a respeito de nome segue sempre uma lógica. Nada vai parecer em vão ou do nada sem explicação. Então, tudo aqui segue uma lógica, segue uma regra. E é preciso que vocês aprendam essas regras, tá? Então, vamos lá para outro composto, ó. Ó, beleza. Então, esse composto aqui, gente, ele é um composto diferente do primeiro. Por que ele é diferente, professor? Se ele tem o mesmo número de átomos de carbono, tem 4, o mesmo número de átomos de hidrogênio, tem 8. Mas ele é diferente porque vocês já viram, que eu já expliquei. Porque a ligação dupla está num local diferente. Portanto, ele é um composto diferente, porque a ligação dupla faz com que a gente tenha a diferença dos compostos. E eu comecei a numerar. Coloquei o número lá, 1, 2, 3, 4. Beleza. E aqui embaixo já tem o nome, ó. But2-eno, tá? But2-eno. Então, seguiu a mesma lógica. Tenho 4 átomos de carbono, but. A ligação dupla aparece a partir de quem? A ligação dupla aparece a partir desse carbono aqui, ó, carbono 2. Então, por isso que tem o 2 aqui. Alguém poderia falar, professor, mas o carbono 3 também pertence à ligação dupla. Mas vocês têm que lembrar aqui da regrinha número 3. Ó. Eu tenho sempre que citar o menor dos dois números que abrange a ligação dupla. Então, o menor dos dois números é o 2. Então, por isso que aparece but2-eno. Tá? Agora, gente, ó, prestem atenção nesse composto que está aqui embaixo. Ó. Esse composto que está aqui embaixo, ele é o mesmo composto, o primeiro composto que eu desenhei. Esse composto aqui, ó, eles são iguais. Tá? Vou até botar o sinal de igual, eles são iguais. Só que ele está nomeado de maneira errada. Por que está nomeado de maneira errada? Porque a minha cadeia, eu estou contando ela do lado contrário. Comecei a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está aparecendo a partir do carbono 3, ó. Tá? E aí o nome dele é but3-eno. Só que isso aqui, gente, está errado. Por quê? Porque eu tenho que fazer a contagem de tal modo que a ligação dupla receba os menores números possíveis. Tá? Então a numeração lá desse primeiro composto aqui está correta. Desse aqui de baixo está errada. Só eu trouxe aqui no slide para mostrar como que aparece se ela estiver errada. Aparece realmente na contagem. Aí você segue a regrinha, coloca o nome, boot, aí coloca o numeral, que é o 3, a terminação, o eno, mas está errado, porque você fez a contagem errada. Tá? Então vocês precisam ter cuidado em relação a isso. A essas regrinhas aí. Beleza, gente? Beleza, professor. Então vamos lá, ver se aparece mais alguma novidade aqui. Tá, então agora as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Por enquanto ainda estava fácil, tá? Então vai ficar um pouco mais difícil. Por que vai ficar difícil? Porque agora vai aparecer os alcenos ramificados. Tá? Então o que são os ramos? Né? É quando eu tenho uma cadeia carbônica e aí eu tenho outras partes de carbonos enganchadas nessa cadeia carbônica. Né? Como se fosse uma árvore, o tronco da árvore, né? É a cadeia carbônica, e os galhos são as ramificações. Então elas aparecem enganchadas. E aí, para me nomear o composto, seria muito fácil para me nomear o composto eu só olhasse para a cadeia principal. Seria muito fácil, só que não é. Eu preciso nomear tudo que está dentro daquele composto. Eu preciso nomear, eu preciso especificar onde está a ligação dupla, eu preciso nomear as ramificações, eu preciso nomear o número de carbonos que compõem a cadeia principal. Tudo que está naquele composto tem que ser nomeado, tem que ser especificado, para não haver dúvida, tá? Então, você precisa ter cuidado em relação a isso. Então, os alcenos ramificados, eles vão seguir algumas regras aí,
eles vão seguir algumas regras similares a dos alcanos que a gente viu. Então, primeira coisa, quem que é a cadeia principal, gente? A cadeia principal vocês já viram, né? Aquela maior sequência de carbonos possíveis. Só que aqui para os alcenos, essa regra vai ser mudada um pouquinho, vai receber só uma leve modificação. Que leve modificação é essa? A gente vai agora admitir que a cadeia principal, ela é a mais longa, então aqui não é novidade, eu já conheço essa regra, então é a cadeia mais longa, só que a cadeia mais longa é que contém a ligação dupla, tá? Então a minha cadeia mais longa, ela precisa ter a ligação dupla embutida ali da cadeia mais longa, tá? Então a cadeia principal, ela será a minha cadeia mais longa que contém a ligação dupla. Então beleza. Então essa aqui é a primeira regra. Então já a gente vai ver um exemplo prático disso. Então a primeira regra eu já sei. Tem que escolher a cadeia principal. E essa cadeia principal tem que ter a ligação dupla lá no meio. No meio lá inserida, beleza. Outra coisa, a numeração da cadeia principal, ela é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Independentemente, então prestem atenção, ó, independentemente das ramificações presentes na cadeia. Então, gente, essa questão de numeração a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla também não é novidade. Vocês acabaram de ver no slide anterior. Não é novidade. O que é novidade aqui para a gente é que eu vou mudar a prioridade. Então, por mais que tenha ramificação, eu vou olhar sempre para a ligação dupla. Porque lá nos alcanos, eu olhava sempre para a ramificação. Onde estava a ramificação, eu começava a contar, bonitinho. A ramificação está aqui na ponta, vou começar a contar da ponta. Aqui para os alcenos, não. Pode ter quantas ramificações que tiverem, mas minha contagem tem que olhar sempre onde está localizada a dupla, tá? Então, é ordem de prioridade. A ramificação aqui para a gente não tem mais prioridade. Quem tem prioridade é a ligação dupla. Por quê? Porque a ligação dupla é o que caracteriza os alcenos, tá? É o que faz os alcenos ser diferente de todo mundo. Então, é preciso que a ligação dupla tenha prioridade, tá? Então, as ramificações, elas são prioridades lá nos alcanos. Aqui nos alcenos são ligações duplas, tá? E outra coisa, no nome do alceno, a posição da dupla, ela é dada sempre pelo número do primeiro carbono da dupla. Então isso aqui também não é novidade, né? Eu tenho uma dupla entre dois carbonos, eu vou sempre pegar a posição da dupla de acordo com o número do primeiro carbono, ou seja, o menor número possível, tá? E esse número, ele é sempre escrito antes da terminação eno, né? Então a gente vai ver isso aqui já já, certo, gente? A gente vai ver já já essas regrinhas aqui. Tá. Então, são duas regras aí, básicas, que a princípio elas não são nem novidades para a gente, tá? Então a gente vai já aplicá-las aqui nos compostos para vocês poderem entender. Porque se eu colocar só a regra mesmo, pode passar despercebido. Então é importante a gente pegar aqui o composto em si e daí a gente fazer o exemplo. Pessoal, meu áudio está travando aí ou está normal? Tá normal. Tá, então vamos lá. Ó, pronto. Chegou o nosso primeiro exemplo aqui para a gente trabalhar. Ó. Tá aí o composto, tá? Composto bonito, né? Ele tem uma ramificação, né? Que é o CH3 aqui embaixo, ó. Tem a ramificação aqui, ó, né? E tem a minha ligação dupla aqui, né? Então já estou olhando para esse composto. Primeira coisa que eu preciso saber: quantos carbonos tem na cadeia principal? Né? Então a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 carbonos na cadeia principal, né? Então isso eu já sei. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender aqui, gente, é a numerar. Então eu preciso numerar esse composto. Então eu preciso sempre colocar os números de tal maneira que a ligação dupla receba os menores números possíveis, tá? Então tá aqui a numeração, ó. A numeração nesse caso, eu vou começar da direita para a esquerda. Alguém vai perguntar, por quê, professor? Porque a ligação dupla está mais localizada para a direita, né? Ela está mais deslocada para a direita. Então começa a numerar da direita para a esquerda. Então tá aí os números, ó. Comecei o carbono 1, né? O da ponta aqui, ó. Esse da ponta, carbono 1. Aí carbono 2, 3, 4, 5, 6. A ligação dupla, ela está começando nesse carbono aqui, da seta, ó. Está começando nesse carbono, que é o meu carbono 2. Então já marco, ó, beleza, ligação dupla está começando no carbono 2. Então beleza. Outra coisa importante que eu já estou vendo aqui, ó, é que lá no carbono 5 tem uma ramificação. Que ramificação é essa? A ramificação CH3. Como que é o nome dela? Ramificação metil. Nós vimos lá nos alcanos, tá? Ramificação metil.
Então, por que eu estou fazendo isso, gente? Eu estou reunindo, para mim nomear um composto, eu sempre faço isso. Eu faço um mapeamento e aí eu começo a reunir todas as informações possíveis para mim poder colocar o nome dele. Então já tenho todas as informações. Eu sei que primeira coisa que eu faço é a escolha da cadeia principal. Segunda coisa, numerar. Terceira coisa, identificar onde que a ligação dupla começa, no carbono 2. Terceira coisa, ver se tem ramificação e onde ela está localizada. Eu verifiquei que tem. É uma ramificação do tipo metil e ela está localizada no carbono 5. Então, de posse disso aqui tudo, de informação que eu já tenho, agora é só aplicar as regras de nomeação, tá? Então, primeira coisa. Outra coisa também. é, Eu acho que minha tela sumiu, né, gente? Só um minuto. Sumiu. Tá, vocês estão me escutando, mas a tela sumiu. Então, só um minuto. Vamos ver aqui. Beleza, apareceu aí, né, gente? Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês? Vocês precisam reunir as informações para depois aplicar as regras. Outra informação importante que eu não tinha falado ainda, ó. Só pegar aqui a canetinha para a gente comentar, ó. Eu tenho aqui, gente, ó, 6 átomos de carbono na cadeia principal. 6 átomos de carbono. Então, 6 átomos de carbono, eles me lembram um prefixo. Que prefixo é esse? É o hex, de hexa, né? Então, me lembra o prefixo. Então, eu vou precisar desse prefixo para nomear. Porque esse prefixo, ele é como se fosse o esqueleto do meu nome, tá? E esse esqueleto é quem? É a cadeia carbônica principal. Tem 6 átomos de carbono, é o hex. Então, já eu começo a reunir informações. E agora que eu tenho todas as informações, eu vou só juntá-las no nome, tá? Vou só juntá-las no nome. Então, vamos lá. O nome desse composto, ele é esse, ó. Então, primeira coisa que eu preciso, gente, ó, é colocar o nome da ramificação. Então, o nome da ramificação é essa, ó, é 5-metil, porque a ramificação do tipo metil está no carbono 5, então é 5-metil. Aí eu coloco outro hífen e coloco o X. O X é quem, gente? É o prefixo que indica o número de carbono da cadeia principal. Então, tá aqui, ó, o X, beleza? Aí eu coloco de novo outro hífen e coloco o número 2. Por que eu coloco o número 2? É onde a ligação dupla aparece, ó, carbono 2. Aí eu coloco outro hífen e termino com eno. Eno é aquela terminação padrão dos alcenos, né? Que o en refere-se à ligação dupla e o o ao hidrocarboneto. Então, gente, o que vai mudar aqui? Quase toda vez. Vai mudar só o começo, que é a minha ramificação, e vai mudar aqui o esqueleto da minha cadeia carbônica, tá? O resto continua igual, porque eu estou só colocando aqui a numeração, que refere-se à ligação dupla, e a terminação eno, que é basicamente igual. Pessoal, vocês conseguiram entender, gente? Sim, Porque, gente, a lógica é essa. Eu saio reunindo um monte de informação e depois eu monto, como se fosse um quebra-cabeça, tá? É mais ou menos a lógica é essa. Então, a minha nomeação, para alcenos ramificados, primeira coisa, eu preciso indicar a ramificação, indicar o nome dela e o número. Então, tá lá, 5-metil. Ao separo, toda parte dentro do nome é separada por hífen. Ao separo por hífen, escrevo já o esqueleto, o meu prefixo, o esqueleto da cadeia carbônica, que é quanto número de carbono ela tem, que é 6, é o X, tá? E aí depois eu separo por hífen o numeral para indicar onde está localizada a ligação dupla e no final eu coloco o eno, tá, gente? Então essa é a regra. Eu vou estar deixando para vocês, obviamente, aí os slides para vocês estudarem, tá? Tem a regrinha, tem os exemplos, então vocês vão conseguir aprender isso relativamente fácil, porque é só prática mesmo, tá, gente? Então eu já vou trazer aqui um segundo exemplo. Então aqui é o nosso segundo exemplo. Deixa eu ver aqui, gente. Então vamos fazer um teste, ó. Primeira coisa que eu tenho que identificar aqui é quem que é a cadeia principal. Ó, vou fazer um teste com vocês, ó. Eu vou sair contando aqui
quem que eu acho que é a cadeia principal. Eu acho que a cadeia principal é essa. Eu acho que é essa, tá? Então, vou contar quantos carbonos tem. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa cadeia que eu estou achando que tem 8 átomos de carbono, tá? Beleza, tem 8 átomos. Só que o desenho, ele está marcando para mim, que eu tirei lá do livro, ele está marcando essa cadeia aqui em L. E eu vou contar quanto átomo de carbono ela tem. Então, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa cadeia aqui, gente, ó, ela só tem 6 carbonos. E agora eu vou perguntar para vocês, quais delas vocês acham que é a cadeia correta e por quê? Vamos lá. A que tem 6 pontos da ligação. E na outra Aqui. não tem nenhuma ligação dupla. Perfeito. Isso mesmo, Érica. Então, a ligação correta, a cadeia correta é essa cadeia que tem 6 átomos de carbono. Aí eu falo, professor, mas ela tem, o senhor disse que é a maior sequência. Ela só tem 6, a outra tem 8. Só que tem um problema. Aquela que tem 8 não tem ligação dupla lá, não tem nenhum tracinho duplo entre elas. Então ela não vai me servir para os alcenos. Tá? Para o alceno tem que ser a maior cadeia que englobe uma ligação dupla. E aí essa cadeia que tem 6 carbonos, gente, ó, ela tem uma ligação dupla aqui, ó. Então, a cadeia carbônica correta é essa em formato de L, invertido, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso, beleza? Agora, deixa eu só apagar isso aqui tudo para não atrapalhar nossos próximos desafios, tá? Então, primeira coisa, nosso primeiro desafio foi esse, foi identificar quem que era a cadeia. Então, a cadeia foi identificada e a gente explicou por que ela foi identificada, por que ela foi escolhida essa cadeia em L. Porque é uma cadeia carbônica que englobe os maiores números, a maior sequência de carbono que tem a ligação dupla, tá? Então, eu tenho 6 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, eu contei até errado, são 7 carbonos, né? Então, a gente tem 7 carbonos. Alguém poderia falar assim, professor, não poderia ser essa cadeia aqui, não, ó? Essa daqui, ó. Essa que eu estou marcando, ó, poderia ser? Não. Por quê? Porque ela só tem 6, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 carbonos. Então, aqui já tem uma diferença. Então, eu preciso que seja a maior cadeia que contenha uma ligação dupla, tá? Então, com esse exemplo, a gente consegue abordar bem essa regra, tá? Porque eu tenho uma sequência grande de carbonos aqui, ó, na horizontal, tem 8 carbonos, mas não tem ligação dupla, então não serve. Se eu fizer esse L que eu acabei de fazer aqui, só tem 6 carbonos, não serve. Se eu fizer esse outro L, tem 7 carbonos e engloba a ligação dupla. Então, perfeito, a minha cadeia carbônica vai ser escolhida. Então, eu já escolhi. Então, segunda coisa que eu vou fazer aqui agora é enumerar. Eu preciso enumerar. Então, depois que eu escolho a cadeia carbônica, é só colocar os números. E os números são muito fáceis, ó. É esses os números. Por quê que ele começou aqui embaixo e não lá do outro lado? Porque eu tenho que numerar de tal modo que a ligação dupla receba os menores números possíveis. Então, começa aqui de baixo, ó. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Tá? Então, a numeração começou aqui de baixo. Se eu começasse lá da ponta aqui, ó, onde eu estou marcando aí com a seta, se eu começasse a numerar daqui, estaria completamente errado. Tá? Então, eu não posso numerar daí. Eu tenho que numerar de onde a ligação dupla está aparecendo primeiro. Tá? Então, já sei disso. E agora, gente, o nome já aparece aqui, tá? O nome já aparece, beleza? Então, o que aparece de novo aqui? A ramificação. A ramificação, ela está ligada no carbono 3. E essa ramificação, gente, ela tem 3 átomos de carbono. Ó, então, é uma ramificação do tipo propil, tá? 3 átomos de carbono quer dizer prop. E a ramificação, ela termina com il, né? Então, o nome dela é propil. Beleza? Então, por isso que aparece aqui, gente, ó, esse 3-propil, porque a ramificação é do tipo propil e está no carbono 3. Então, tá aqui, ó, propil. Outra coisa, aparece agora um hept. O que é esse hept? Esse hept refere-se a 7 átomos de carbono na cadeia principal. Depois do X, vem o hept, que é o 7. Então, hept. Aí, entre hífens, aparece o número 1. Quer dizer o quê? Que a minha ligação dupla começa no carbono 1. E aí, no final, a terminação é padrão. Terminação eno, né? Terminação eno. Beleza, gente? Então, esse exemplo aqui, gente, é outro exemplo na qual eu trago a questão dos alcenos ramificados, tá? Então, não importa
onde a localização da ramificação vai estar na hora da escolha da cadeia. A minha escolha tem que basear-se sempre na questão do alceno ramificado, onde está a ligação dupla. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, gente, estudarem nos slides, é aquelas tabelas que eu passei, ó. Quando tem um carbono é o MET, dois carbonos é ET, três carbonos é o prop, quatro carbonos é o but. E aí 5 carbonos para frente, ele segue aquela ordem, né? Penta, hexa, hepta, octa, tá? Então vocês precisam pegar essas tabelas e decorarem isso, aprenderem isso, esses prefixos, porque vocês vão usar ele para sempre aí na química orgânica, até o final. Outra coisa, aquela tabela das ramificações, vocês precisam aprender também. Porque uma ramificação, quando ela tem CH3, ela é do tipo metil, tá? Quando ela tem CH2, CH2, ela é do tipo etil. Quando ela tem CH3, CH2, CH2, ela é do tipo propil. Aí vai o butil, o pentil e assim sucessivamente. Então, para vocês saberem o nome da ramificação, é muito fácil. É só contar o número de átomos de carbono e a terminação il. Então, usar, os 3 átomos de carbono, esse prefixo de 3 átomos de carbono na ramificação aqui, ó. Aqui, gente, ó, tem 3 átomos de carbono, tá? Tem 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, toda vez que vocês verem isso, a terminação, o prefixo, vai ser sempre prop. Então, seja para nome ou seja para ramificação, vai ser sempre prop. Só que a ramificação, ela tem uma terminação diferente. A terminação é il. Então, é só juntar prop com il, vira propil, tá? Então, a ramificação recebe esse nome, tá? Então, por exemplo, quando a ramificação tem só um átomo de carbono, só um, ela recebe o nome met, né? Recebe o nome met. E a terminação é il. Então, por isso que o nome dela é metil. Percebe que sempre essa lógica, essa regra, gente. Só junção de nomes, tá? Então, eu queria que vocês depois pegassem lá os slides das aulas anteriores e vissem com cuidado as tabelinhas, tá? Porque vocês precisam fixar isso o mais rápido possível para vocês poderem ficarem habilidosos aí na questão dos nomes, tá? Para não ficar toda hora consultando a tabela. Vocês precisam pegar logo isso, tá? Então, eu aconselho que vocês façam isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês vão ter aula agora 4 horas, gente? Vamos. Geografia. Pô, beleza, gente. Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula por hoje, já chegando quase 4 horas. Vou estar postando em breve a gravação e a gente se vê aí na próxima semana. Só lembrando, gente, amanhã, só lembrando não, já vou contar para vocês, amanhã eu vou estar postando um exercíciozinho sobre isso aqui que a gente está estudando, para vocês treinarem durante o final de semana. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então, gente, até a próxima semana. Forte abraço para todos, bom final de semana. E é isso aí, gente. Valeu. Tchau, professor. Pro senhor também. Tchau. Valeu.